capítulo 6, versículo 11 até o versículo 24. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para que nós possamos entender o que está escrito aqui. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. Diz assim então a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e o trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apareceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor meu Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesrita. Meus irmãos, nós comumente, quando nós falamos de heróis, nós traçamos aqui algumas características dos heróis, e aí as crianças, vão entender bem. Os heróis sempre são vitoriosos. Não existe um herói que seja um perdedor. Não dá nem para lembrar a mão de cabeça um herói que seja um derrotado. Todos os heróis, quando nós falamos de heróis, todos aqueles que vêm à nossa cabeça, são heróis que são vitoriosos. Depois de uma batalha, de uma guerra, ele sai todo remendado, mas ele sai o quê? Vitorioso. E ele é reconhecido pela força. Um herói é reconhecido pela sua força. Um Superman, um Homem de Ferro, um Wolverine, ou um Aquaman, ou que seja qualquer outro tipo de herói. E a pergunta é: quem gosta de herói fraco? Quem é que diz assim: eu gosto de um herói fraco? Ninguém. As crianças, os adolescentes, os jovens sempre andam com as camisetas dos heróis que são fortes. Você vê um monte de camisa nas ruas do Capitão América, do Superman, do Batman, de outros heróis da Marvel, da DC Comics, mas ninguém anda com camisa de herói fraco. E quando nós olhamos para alguns heróis, como o Chapolin Colorado, o Shazam e o Deadpool, a gente olha para eles são até legais, são legaisinhos, mas são heróis para a gente dar risada.
que eles são atrapalhados, né? Eles fazem comédia nas suas tentativas de salvar o mundo, né? Como o Chapolin, né, que vai dar uma martelada no bandido, acerta o mocinho, e quando ele vai fazer alguma coisa errada, acaba dando certo. Então a gente mais ri desses heróis cômicos que não têm tantos superpoderes, a gente ri porque acha eles engraçados. Mas na hora da gente escolher uma camiseta, a criança, o adolescente, o jovem olha lá, está lá a camiseta do Homem de Ferro, do Capitão América e a do Deadpool ou do Shazam, possivelmente ela vai escolher sempre a do Homem de Ferro, a dos Vingadores, a de algum herói assim. Talvez alguma outra, por achar engraçado se identificar, vai achar e vai comprar uma dessas camisetas. Mas os heróis que são fracos não são atrativos. Eles não são atrativos. As crianças não vão lembrar disso, mas os mais experientes aí, acima dos 40, tinham uns heróis, tipo o Scooby-Doo, né, que era o cachorrinho do herói, mas era medroso que só ele, o Salsicha. E tinha o Bloober e os Caçadores de Fantasma. O Bloober era um cachorrinho que, quando ele viu o medo, ele sumia, ficava invisível, porque o medo atraía ele, mas ele era o herói do desenho. Então, muitos heróis foram assim, mostraram o seu medo, mostraram o seu lado fraco, e por isso eles não criaram tanta simpatia ou tanta atração com o público, principalmente o público contemporâneo. Nós estamos diante de uma história que faz nos lembrar isso. Estamos diante de um homem que não tem este perfil de herói, que não tem estas características de um herói. Ele não tem força física, ele não tem fama de ser um grande guerreiro. E aonde é que ele está? No lagar, no local de uvas, ele está trabalhando com algodão. Olha que interessante, trigo. Muito interessante isso, né? Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos fazer aqui um lembrete à história que acontece antes desse texto que nós lemos. Os eventos que acontecem, que antecedem Juízes capítulo 6, eles estão dentro deste contexto que nós chamamos de o período da opressão que os israelitas sofrem nas mãos dos midianitas. Então, lembre-se, nós falamos na última mensagem, né, quando Josué lembra o povo de Deus da sua bondade, este povo está entrando na terra prometida. E então este povo agora ele tem que guerrear, combater com seus inimigos e os tirar dali. Isso acontece, mas eles pecam contra o Senhor, como nós lemos no capítulo 2, se afastam de Deus, e então Deus não permite que eles vençam os inimigos que ainda faltavam. E justamente esses inimigos que faltam a ser vencidos, é os que vão ser pedra de tropeço na vida de Israel. Este período também é conhecido não só pela opressão do que o povo de Israel sofre através dos midianitas, mas também ele é caracterizado pela desobediência do povo de Israel a Deus. E como consequência dessa desobediência, leva o povo a sofrer uma opressão em forma de disciplina. Então Deus vai disciplinar o povo de Israel por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, por causa do seu afastamento, permitindo que uma nação estrangeira se levante contra eles de forma a discipliná-la. Na introdução do livro, desse livro de Juízes, quando você vai lá para o capítulo 1, você vai perceber que ele vai narrar o final da vida de Josué, o grande comandante, o líder de Israel, homem escolhido por Deus para adentrar a terra prometida com o povo. E quando houve esta, chamamos de renovação da aliança de Deus com o seu povo lá em Siquém, lembra? Foi em Siquém que Deus falou para Josué levar o povo. Josué leva o povo em Siquém. Siquém tem uma história marcante, porque foi em Siquém que Deus fez o pacto com Abraão. Então é em Siquém que Josué reúne o povo antes da sua morte, para lembrá-los do que Deus já fez e ali renovar a aliança com esse povo. E ao final então disso, depois que Deus renova a sua aliança, olha que interessante, os hebreus, como nós vimos no domingo passado, eles se comprometeram em obedecer ao Senhor, Deus de Israel. Eles se comprometeram a obedecer a Deus, não só em alguns preceitos, mas em todos os seus
preceitos. Nós lemos isso lá. E eles disseram também que jamais trocariam o Senhor por outros deuses. Olha que interessante, vai guardando essas informações. Nós vimos isso. Josué reúne o povo, a renovação de aliança. Esse povo diz: ok, nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, nós não vamos deixar de cumprir nenhum dos estatutos do Senhor, de nenhum dos seus preceitos, e vamos obedecer todos eles, e jamais trocaremos o Senhor por nenhum Deus estrangeiro. Porém, meus irmãos, da mesma forma que aconteceu lá em Deuteronômio capítulo 30, ou da mesma maneira que Deus registra isso na sua história, e Deus é muito interessante como Deus pede para que sejam registrados esses momentos de fraqueza e de caótico da história do seu povo. Lá em Deuteronômio 30 mostra exatamente um registro terrível, como o povo de Israel se rebelou contra Deus e se desconfiando da bondade de Deus, ou desconfiando da firmeza do compromisso, tá, que eles tinham com Deus. Acontece a mesma coisa aqui. Esse povo agora que diz que iria servir o Senhor, agora esquece do Senhor, e já dá para perceber então atitudes desse povo de que não é bem assim. O discurso não está alinhado com a prática. Vamos te servir, Senhor, não vamos deixar de cumprir nenhum dos teus estatutos, não vamos te trocar por Deus nenhum. Belo discurso, digno de aplausos, mas a prática vai ser muito contrário do que eles disseram. O povo de Israel cometeu algo que Deus disse que não era para eles cometerem. Quando Deus disse para eles entrarem na terra prometida, o Senhor deu uma ordem para eles, para que eles expulsassem todos os inimigos que haviam na terra de Canaã. Era para expulsar todos os inimigos. Mas quando você começa lendo o livro de Juízes, está lá: e não expulsaram os heteus, os heveus, não expulsaram os midianitas, eles não expulsaram um monte de nações. Então era para eles expulsarem esses povos antigos, porque a terra era a terra deles, que Deus queria dar a eles. E Deus estava dando essa ordem para que eles não se misturassem com outras nações, porque esse povo ainda estava aprendendo a ser uma nação. Esse povo ainda não sabia viver de forma unificada. Esse povo ainda era um povo muito tribal, era um povo que trabalhava muito com as tribos. Então, durante a história de Israel, você vai ver muito a tribo de Judá não estando muito alinhada com a tribo de Simeão, não estando muito alinhada com a tribo de Efraim, com a tribo de Benjamim, com a tribo de Rubem, com a tribo de Manassés. Então, eles eram muito tribais, eles não estavam ainda unificados. Então, era preciso que eles aprendessem a viver como uma só nação. E as nações estrangeiras iriam prejudicar este processo de unificação do povo. Este intervalo também, meus irmãos, entre o período da entrada do povo de Israel à terra de Canaã, até o estabelecimento da monarquia que vai acontecer lá depois de Samuel, lá na época do juiz e profeta Samuel, é conhecido também como o período dos juízes. Agora o povo precisou de ter uma legislação para ser guiado. Esse povo pecava contra o Senhor, e então o Senhor precisou levantar homens que dá nome ao livro Juízes. Muitos se levantaram nesse tempo: Otoniel, Débora, Jefté, no nosso caso aqui agora, o Gideão, Sansão, o outro. Então, juízes se levantaram para julgar a causa do povo, para fazer com que o povo reconhecesse os seus erros, voltassem a Deus e não fossem destruídos pelo Senhor. Foi um período muito difícil, onde o Deus, o nosso Senhor, enviou os juízes com uma missão, para que eles libertassem o povo desses povos inimigos, no nosso caso aqui os midianitas, mas na época de são os filisteus e outros povos mais. E também este povo, esses juízes, foram levantados por Deus quando o povo de Deus estava prestes a ser extinto.
Mas lembre-se, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus é o Deus da aliança. E a aliança que Ele fez com o seu povo, Ele não quebra. A aliança que Deus fez com o seu povo foi juramentada por Ele próprio. Então, Ele não quebra a sua aliança. Pelo contrário, ao renovar a sua aliança, era Deus dizendo: entrem na terra, possuam a terra, são de vocês, porque eu jurei a Abraão que daria essa terra a vocês. E então, quando esse povo estava prestes a ser extinto, Deus, vou usar aqui um termo antropomórfico, tá? Se lembrava da promessa e enviava juízes para libertar o povo. E nós podemos ver isso uma expressão corrente no livro. Se você vê no capítulo 16, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21, versículo 25, uma expressão se repete, que é essa expressão: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme queria. Cada um andava conforme o seu próprio nariz apontasse. Cada um fazia o que bem queria. Era assim que esse povo vivia. Não havia um rei, não havia uma liderança, então eles faziam o que bem desejassem. E por causa disso, caíam no pecado, caíam na apostasia, caíam na idolatria. E aí Deus levantava juízes para salvar o seu povo. Juízes capítulo 6, meus irmãos, então é uma parte deste contexto do livro inteiro que segue o mesmo padrão. Se você for olhar todas as histórias contidas no livro de Juízes, segue o mesmo padrão: pecado, opressão, clamor a Deus, livramento. Todas as histórias são assim. Começa com pecado, depois vem opressão por alguns dos povos, clamor a Deus e livramento. Qualquer semelhança, qualquer identificação com isso é mera coincidência, porque nós vivemos isso. Pecamos, somos oprimidos por causa do pecado que cometemos, clamamos a Deus por libertação e Deus envia o livramento para nós. Percebam como a história não muda, ela se repete. Do passado, do Éden até aqui, a história, o padrão da vida do ser humano é esse: pecado, opressão, clamor e livramento de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui descrito então a história desse juiz. Tudo isso acontece antes. E agora entra a história de Gideão. Versículo 11 e 12 vai nos mostrar que o anjo apareceu para Gideão. Ele diz assim: então, diz o texto, né? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Claro, aqui nós temos algo que nós chamamos de uma linguagem teofânica, tá? Chama-se teofania o que está acontecendo aqui. A aparição do anjo de Deus a Gideão de forma visível é uma teofania, ou seja, é uma aparição de um ser celestial em forma humana. Gideão está vendo um homem como nós, porém aquele homem não era um homem comum, era o anjo do Senhor que estava ali na figura humana, enviado por Deus para falar a Gideão. Chamamos isso de teofania, aparição de Deus em forma humana, ou aparição de seres celestes em forma humana. Então aquela história, crianças de anjinho com aquela roupa branca, com a auréola, né, cabelinho loiro, branco, aquilo lá não é verdade. Então, o anjo ele pode ser de qualquer imagem de um ser humano. A Bíblia diz, inclusive, que muitos receberam anjos sem saber que eram anjos. Muitos receberam anjos sem saber que eram anjos. Porque o anjo, ele não está escrito nele: olha, eu sou um anjo de Deus, está aqui, né, estou com o crachazinho, então minha roupa padrão aqui branca, com a auréola na cabeça, né, com as mãozinhas entrelaçadas. Não, esquece, é ficção. O anjo do Senhor, se ele aparecesse hoje para nós, seria um formato nosso, de criança, de jovem, de adulto, de um senhor de idade. Então nós temos aqui uma teofania acontecendo. E o anjo, então, aparecendo para Gideão no carvalho em Ofra, né? E esse anjo que aparece sobre o carvalho de Ofra, em Ofra, melhor dizendo, ele está vendo Gideão sendo introduzido, ou melhor, Gideão
introduzido num cenário agrícola, feito em segredo devido a medo dos midianitas. Olha como estava a situação desse povo. O medo era tão grande dos inimigos que Gideão está trabalhando no processo agrícola de forma escondida. O lagar era muito difícil de o inimigo encontrá-los. Então ele pega o trigo e leva para o lagar. O que se faz no lagar? Trabalha-se com uvas e não com trigo. Gideão, ele sabendo que esse processo pode ser feito lá, ele vai lá, porque o medo era grande, muito grande de ser pego, pela opressão que o povo estava passando. Gideão, ele não diferia, ou não diferenciava a situação dos demais da sua época, das demais pessoas da sua época, tá? Quanto à ameaça real e clara que eles estavam sofrendo dos midianitas. Assim como todo o povo, Gideão também está com medo. Gideão está apavorado, com medo. E a expressão desse versículo 11 mostra isso: malhando o trigo no lagar, né? A versão NVI, ela traz uma tradução bem propícia para isso. Traz a seguinte tradução: malhando o trigo num tanque de prensa de uvas. A tradução da NVI é bem isso realmente que está acontecendo. O versículo 12 vai mostrar que Gideão, então, esse anjo aparecendo a ele, esse anjo não só aparece para Gideão, mas como fala com Gideão. E olha que interessante. Lembre-se, Gideão está com medo, está trabalhando com trigo no lugar de uva. E olha o que o anjo diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Não é uma contradição, não é uma ironia aqui? Alguém que está com medo da opressão que está sofrendo o seu povo, está com medo de ser pego pelos inimigos, está fazendo um trabalho escondido. Aí vem o anjo do Senhor e diz: seja contigo, homem valente. Talvez se fosse alguém da nossa época, você está me tirando? Está me tirando? Eu estou escondido aqui com medo e você vem falar que eu sou valente? Gideão, ele recebe uma fala de encorajamento do anjo. Gideão, ele era de uma das maiores ou das principais tribos de Israel. A tribo de Manassés, quando você for olhar e estudar a tribo, nas divisões, você vai ver que a tribo de Manassés era uma tribo importante, tá? E ele está com medo, mesmo tendo mesmo vindo de uma tribo importante, de uma tribo que tinha a sua relevância, porém ele está acovardado e o anjo vem dizendo para ele que ele é valente. Meus irmãos, essa expressão do anjo deve ser entendida por nós não como uma ironia ou como uma contradição. O anjo está aqui justamente encorajando Gideão. O anjo está trazendo uma palavra de encorajamento a esse homem que já está com medo. Não dá para a gente encorajar uma pessoa botando ela para baixo. Não dá para levantar o ânimo de uma pessoa jogando ela mais para baixo, falando daquilo que ela já sabe que ela é e daquilo que está acontecendo. É como chegar numa pessoa que está deprimida dizendo assim: depressão é fogo, é ruim, né? Que coisa terrível, né? Eu tive isso aí, é ruim mesmo, né? Eu tive um parente que teve isso aí, morreu disso. A pessoa já está apavorada, já está numa situação terrível. O que nós precisamos fazer é ser bocas de Deus e levantar o ânimo dessa pessoa. Ver aquilo que somente de forma espiritual pode ser vista. Gideão não reconhecia algo que estava nele. Gideão não tinha noção, não conseguia visualizar aquilo que estava nele. A versão Reina Valera, uma versão espanhola, traz essa tradução como, em vez de trabalhar como homem valente, ela traz como homem guerreiro. E faz todo sentido. Porque a tribo de Manassés não era uma tribo de covardes, era uma tribo de guerreiros de verdade. Então Gideão tem esse diálogo com o anjo que prossegue do versículo 13 em diante. Versículo 13 em diante, Gideão então responde a esta primeira fala do anjo.
diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos veio tudo isso? Por que nos sobreveio isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? O Gideão está dizendo: você está dizendo que eu sou valente, tá? Mas se Deus é comigo, que Deus é conosco, por que nós estamos vivendo nessa situação? Por que nós estamos passando por essa tribulação, sendo oprimido por povos idólatras, por povos pecaminosos que não temem ao Senhor? Por que nós estamos sendo motivos de chacotas? E o que aconteceu com aquelas histórias que nossos pais nos contavam, que o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor nos fez subir do Egito? E aí Gideão, olha só como Gideão responde o anjo. O anjo diz: homem valente. Gideão responde: porém agora nos desamparou o Senhor e nos deu nas mãos dos midianitas. Sabe o que Gideão está fazendo aqui? Ignorando a história, ignorando toda a história. A história está relatada, escrita e guardada para ser lida, de que Deus livrou Israel do Egito com a sua própria mão, de que Deus guardou o povo dele durante 40 anos no deserto, de que Deus fez aquele povo vencer todos os inimigos da terra que Deus nos enviou. E agora Gideão não olha mais para a promessa feita para Abraão, de que Deus daria a Abraão a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Gideão diz: o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o anjo do Senhor não para nesse pessimismo de Gideão, mas o anjo continua dizendo e questionando, que a dúvida de Gideão. Gideão está duvidoso, está desesperado, está questionando a presença de Deus, está ignorando o passado. Então o anjo diz, o Senhor o olhou e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que interessante, né? Deus não leva em conta o desânimo ou o descuido com as palavras, ou mesmo a dúvida de Gideão, mas e mesmo a sua fraqueza. Deus olha e diz: vai nessa tua força. A pergunta é: que força tem um homem que está com medo? Que força tem um homem que está malhando, que está trabalhando com o trigo no lagar? Que força tem alguém que está morrendo de medo dos adversários? Alguém que diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Que história é essa? Que força tem esse homem? Mas a resposta está: porventura não te enviei eu? O Senhor então ele comissiona Gideão para ser o libertador de Israel, e ele enfatiza que a libertação de Israel não será pelos métodos humanos, pelas forças humanas, mas será pela força do Senhor, pelo envio divino. É Deus quem está enviando Gideão, é Deus quem está colocando Gideão na frente de batalha, e Deus está dizendo que vai dar vitória. Meus irmãos, se Deus nos enviou, não nos preocupemos com que métodos iremos usar, com as armas que iremos lutar. Só nos preocupemos com uma coisa: Deus disse, então eu vou. Deus disse que vai me dar vitória, então eu vou. Então nós devemos nos preocupar somente com o envio do Senhor. Se Deus falou, é vitória, a vitória é certa. O nosso irmão Gideão, ele continua com as suas dúvidas, continua com o seu questionamento, questiona-se a sua própria capacidade, e ele então pede um sinal a Deus. Versículos 15 a 18 mostra isso. Ele pede um sinal para confirmar o chamado divino. Ele diz: olha, se o Senhor é mesmo comigo, então faz o seguinte: fique aqui até que eu volte. E ele vai, prepara um cabrito, bolos asmos, faz todo o preparo ali, e ele diz: olha, eu vou voltar e vou trazer.
E então, dos versículos 19 a 24, nós vemos que Gideão, ele volta, né, com o cabrito, com os bolos asmos, de um efa de farinha, e põe essa carne em um cesto e o caldo numa panela, e trouxe tudo e deixou debaixo do carvalho e apresentou isso ao anjo. Gideão aqui, meus irmãos, ele está apresentando uma oferta a Deus, indicando reverência e buscando confirmação de Deus. O anjo falou: vai nessa tua força, que eu sou guerreiro, então deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ofertar a Deus e realmente indicar minha referência e confirmar realmente isso, se o Senhor está comigo. O anjo então instrui Gideão como apresentar a oferta que é consumida pelo fogo. E olha que interessante, meus irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, e o livro de Levítico, ele nos ensina que Deus é um Deus extremamente organizado. Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes, tanto do ofertante quanto a oferta. Ele se preocupa, não podemos apresentar a Deus qualquer tipo de oferta. Lá em Levítico, Deus apresenta que aquele que vai levar a oferta deve estar bem vestido, deve estar preparado, não pode estar impuro, não pode ter se contaminado com nada, e a oferta também tem que ser aos moldes de Deus, sem mácula, sem defeito, sem mancha, e deve ser ofertada com gratidão. E não só isso, Deus também ensina como ofertar. Como ofertar. Uma representação disso, tá? Uma alegoria disso de uma forma bem simples, bem rasa, tá? Ofertas nas igrejas. Nós poderíamos transferir isso via banco. Poderíamos, hoje é um meio usado. Mas qual o intuito da gente vir com o envelope e colocar no gasofilaço? Os moldes é uma maneira de expressarmos publicamente, primeiro, a nossa reverência a Deus, a nossa gratidão a Deus, tá? E é como Ele nos ensinou. Isso é uma questão simbólica, tá? Gideão então faz exatamente o que Deus manda. Até mesmo a oferta, ela não deve ser apresentada da maneira que eu acho que deve ser apresentada. É da maneira que Deus quer que seja apresentada a oferta. E Deus não aceita todo tipo de oferta. Nós lembramos que Caim também ofereceu uma oferta a Deus, mas foi rejeitada, porque não foi uma oferta nos moldes do Senhor. O preparo não estava correto, o ofertante não estava de acordo com aquilo que Deus queria, e não era da maneira como o Senhor então quis que oferecesse a oferta. Então Gideão, quando ele volta com sua oferta, o anjo diz como ele deveria fazer. Então Gideão prepara uma oferta indicando aqui sua reverência e a sua busca pela confirmação, e é aceito, né? E a aceitação desse chamado é concluída aqui. Gideão, quando ele percebe então que aquele anjo, após a oferta, aquele anjo some, Gideão então ele percebe que estava na presença de Deus. Ele reconhece a natureza divina do visitante. Interessante que ele tem um diálogo, ele usa as palavras se dirigindo como se fossem a Deus de fato, mas parece que Gideão ainda não tem aquela confirmação que é Deus quem está falando com ele. Talvez, só talvez, tá? Gideão entendera que era um profeta, algum estrangeiro, mas quando aquele homem desaparece, né, Gideão então reconhece a natureza divina daquele que estava falando com ele e teme por sua vida. Por quê? Porque Gideão já sabia que ninguém via a Deus face a face e permanecia vivo. E então ele agora fala assim: ai de mim, porque vi o anjo do Senhor face a face, vou morrer, Deus vai me fuzilar aqui, vai me matar aqui. E então o anjo de Deus, o Senhor diz para ele, melhor dizendo, né? Paz seja contigo, não temas, porque você não morrerás. E logo em seguida Gideão faz o quê? Logo após a narrativa do Senhor, que ele não morreria, porque Deus tinha um propósito na vida de Gideão, Gideão faz um altar a Deus ali, e justamente o nome do altar que ele coloca, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Justamente as palavras que o Senhor tinha dito a Gideão: fique em paz,
você não vai morrer. Meus irmãos, Gideão constrói um altar em resposta a esse encontro do Senhor e dá um nome desse encontro ao Senhor, para ficar marcado aonde foi que o Senhor falou com ele. Isso é uma questão muito interessante. Muitos homens na Bíblia fizeram isso. Nós podemos lembrar de alguns casos, mas o mais emblemático é o caso de Jacó, quando ele luta com o anjo do Senhor, e diz que lutou com o Senhor e prevaleceu. Ele marca ali o local que ele teve encontro com Deus e coloca uma pedra e faz um altar ali e dá o nome de Betel, porque lutaste com Deus. Vejam só, aqui nos ensina que nós precisamos lembrar de algumas referências da nossa vida, porque isso nos fará bem na caminhada e no chamado que Deus tem para nós. É sempre bom a gente lembrar da onde foi que Deus nos, como foi e de onde foi que Deus nos chamou. Lembra, Siquém foi onde Deus fez o pacto com Abraão. É em Siquém que é renovada a aliança. Jacó se lembrou sempre de Betel. Gideão fez esse altar para que se lembrasse aonde o Senhor o comissionou. E isso deve ser lembrado por nós também. Aonde foi que Deus nos comissionou e nos chamou para o servir. E nós não podemos esquecer desses primeiros passos. E os primeiros passos, eles são cobrados e são lembrados. Em Apocalipse, a uma das igrejas, Deus diz a ela e lembra ela que aquela igreja estava em pecado porque ela perdeu as primeiras obras. Ela deixava agora de fazer as primeiras obras. Já era uma igreja que tinha se esquecido do seu passado, esquecido da sua história com Deus. Então nós precisamos sempre lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, onde foi que Deus nos chamou e o que Deus tem feito em nossa vida. Esse chamado, esse comissionamento de Deus para a obra que Deus quer fazer. Lembre-se, e talvez nós olhamos para o chamado do Senhor na nossa vida e ficamos com medo, tenhamos receios porque nós não temos dons e talentos, ou somos fracos. Lembre-se, o Senhor recruta pessoas fracas, comissiona pessoas fracas para fazê-las heróis, heroínas e heróis, para nos fazer heróis fortes que libertem o seu povo. É Deus que nos capacita com aquilo que é nosso, para que nós façamos aquilo que Deus quer que Ele faça. Como nós podemos concluir essa história de Gideão, meus irmãos, e depois partirmos para aplicações para a nossa vida? Esta passagem da vida de Gideão, ela sublinha o tema que é constante aqui no livro, que é a presença de Deus no meio do seu povo. E como Deus transforma indivíduos comuns em líderes poderosos por meio da obediência e da fé. Isso é uma constante na história do povo de Deus. Deus nunca se ausenta do seu povo. Esse povo virou as costas para Deus, passou a adorar Baal e Astarote, se esqueceu do Senhor, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Como o salmista, na sua canção diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? O Senhor não se esquece dos seus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esquece dos seus. Deus não nos abandona em momento algum, e está narrado nesse livro de Juízes para que a gente possa perceber que não é por causa da conduta do povo, mas é por causa da palavra que Deus ajuramentou a Abraão, de que ele faria de Abraão uma grande nação. Nós vemos então Gideão, um homem ou alguém que estava escondido por medo, e é chamado a ser um libertador de Israel. A Bíblia está repleta de homens como Gideão, homens simples, sem forças, e Deus chama esses homens e essas mulheres para fazer a obra que Deus quer, para libertar o seu povo do jugo da escravidão, da idolatria e dos maus caminhos. Não importa, meus irmãos, se nós olhamos para nós e não vemos em nós características de um herói ou de uma heroína.
Não importa se nós não enxergamos em nós forças para fazer a obra de Deus. Deus nos capacita. Deus nos dá forças para fazer aquilo que Ele quer. A história de Gideão nos exemplifica, meus irmãos, é um exemplo de como Deus trabalha através da fraqueza humana para manifestar o seu próprio poder. Simples isso, de ver na história de Gideão. Como Deus usa a fraqueza do ser humano para manifestar o seu poder e a sua grandeza, para que os seus propósitos sejam atingidos. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida, meus irmãos? De forma objetiva. Primeiro, olhando para o chamado divino. Assim como Deus chamou Gideão, Deus continua chamando-nos para a sua obra. Deus chama e capacita pessoas comuns para realizar a sua obra, mesmo quando nós nos sentimos inadequados. Olha que interessante. Deus nos chama para realizar a sua obra, mesmo quando eu e você dissemos: ah, Senhor meu, eu sou da menor tribo, e dessa tribo eu sou o menor da casa de meu pai, eu não tenho habilidades para isso. Essa história então nos mostra que Deus te chama, meu irmão, para trabalhar na obra, para que você faça a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer. Ah, mas eu não sei como fazer. É Deus quem vai te capacitar, é Deus quem vai te dar a força que você precisa. E uma observação muito importante aqui, meus irmãos: o fato de que Deus nos capacita não nos exime, tá? E não dá vazão para que nós sejamos irresponsáveis e façamos as coisas de qualquer jeito, como aquele velho ditado que está impregnado nas igrejas, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E aí a pessoa não estuda, não vai se aperfeiçoar em algum dom, porque ela acha: não, eu vou pregar, mas eu não sei pregar, mas Deus me capacita. Eu não sei tocar um instrumento, só sei 2 notas, mas Deus me capacita. Olha que interessante, este trecho não é bíblico. Essa frase não é bíblica. Na verdade, essa frase é uma frase de Albert Einstein, que foi complementada, né? E complemento assim: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. É o complemento dessa frase de Albert Einstein. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor, meus irmãos. Ele nos capacita, Ele nos dá as ferramentas necessárias, só que precisamos ser o quê? Perseverantes, precisamos confiar nele e cumprir com a nossa parte. Então, se Deus te chamou para algo, vá nessa tua força. Ah, mas eu não sei. Vá nessa tua força. Deus quer te usar. Deus quer te usar para o propósito que Ele tem. Mesmo que você seja fraco, mesmo que você não se ache capacitado, vai nessa tua força, porque Deus é contigo, varão valoroso guerreiro. Olhamos para isso, para o chamado. Se Deus chamou, vamos com a força que nós temos. Uma segunda aplicação que podemos fazer para a nossa vida, meus irmãos, é a presença de Deus, é a presença e paz de Deus em nossa vida. A presença de Deus traz paz e segurança, mesmo em tempos de adversidade. Não importa qual seja o atual estado da nossa vida hoje, não importa o que você esteja vivendo hoje, nesse exato momento, não importa com que forças você chegou aqui, não importa se foi difícil para você estar aqui hoje, se você teve que remover montanhas para chegar aqui nessa noite. O que importa, meus irmãos, é que Deus nos chamou para servir, e ainda que montanhas precisassem ser removidas, ainda que caminhadas foi preciso dar muitos passos nessa caminhada, Deus nos chamou e nós estamos aqui para servi-lo, e Ele nos garante
ou nos dá as garantias necessárias para que nós continuemos nessa caminhada. E nessa caminhada você vai perceber paz e segurança da parte de Deus. Os vulcões estão a ponto de erupção. O mar está revolto, como nós cantamos. Os céus estão em trevas. O perigo iminente está à sua frente. Mas você está andando no meio do fogo, cantando como Ananias, Misael e Azarias. Você está celebrando a Deus, ainda que esteja na cova dos leões, como fez Daniel. Você ainda sorri e canta cânticos a Deus, mesmo depois de 39 chibatadas nas costas e preso com algemas numa cadeia. Porque quando Deus nos chama e nós temos convicção desse chamado, e quando nós entendemos esse chamado e dizemos: Senhor, eu vou na minha força porque eu sei que o Senhor é comigo. Eu vou, mas eu não vou confiando em mim, eu vou confiando no Senhor. Deus nos dá paz, nos dá segurança para continuar a caminhada. Ser crente não é fácil, meus irmãos. Ser cristão não é fácil. Nunca foi, não é e nunca será. Mas Deus te chamou para ser crente. E não só te chamou para ser crente, te chamou para ser um instrumento dele na sua casa. E talvez hoje Deus esteja chamando para você olhar para o cenário dessa igreja, olhar instrumentos parados, olhar pontos da igreja que precisam ser ocupados e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei como, Senhor, operar aquela mesa de som, mas eu estou vendo que tem necessidade, me capacita. Senhor, tem uma bateria ali, está olhando para mim, ela não tira o olho de mim. Senhor, eu não sei nem como pegar naquela baqueta, nem fazer o som, me capacita. Senhor, tem violões e guitarras nessa igreja pegando poeira, eu não sei fazer nenhuma nota, eu não sei nem como que pega naquele negócio. Senhor, mas me capacita, eu estou aqui. Senhor, tem um teclado tão bonito também que não tira o olho de mim. Eu não sei nem fazer o do, ré, mi, fá, mas me capacita, Senhor. Senhor, tem tantas coisas nessa igreja para me fazer, mas eu não sei como dar o primeiro passo. Me capacita, Senhor. Deus quer te usar, meu irmão, e Ele vai te dar paz no seu coração para que você entre nessa jornada e trabalhe não para esta igreja, mas para o reino de Deus. E por fim, meus irmãos, nós podemos aplicar nossa vida através da vida de Gideão, desse chamado de Gideão, que a fé e a obediência, elas estão dentro do chamado. A resposta de Gideão, quando ele percebeu que a presença de Deus era real ali, Gideão obedeceu e foi. E continuidade da história qual é? Gideão arrematou um exército imenso, de 32 mil soldados. Deus foi fazendo o quê? Tirando os soldados, reduziu para 23 mil, depois para 9 mil, para 12 mil, e depois 300. Como se vence um adversário fortíssimo, armado até os dentes, com 300 homens? Pois é, um homem obediente, temente a Deus, compreendendo o seu chamado e ciente de que está indo nessa batalha não pela sua força, mas pela força do Senhor, 300 é até muito. E Gideão venceu a batalha com 300 homens. A resposta de fé, meus irmãos, é a obediência a Deus. Mesmo quando nós estamos duvidosos, ou com medo, a fé, ela é a resposta central para a nossa caminhada. Mesmo quando nós estamos com dúvidas, nós precisamos ter fé e obediência a Deus. Ou melhor, a resposta da fé em Deus é a obediência. Mesmo quando você está em dúvida: Senhor, eu creio, eu não sei como vai acontecer, eu estou em dúvida, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio que se o Senhor chamou, é porque vai acontecer. Lembra aquele caso, aquele homem centurião, filho dele doente? Ele chama Jesus para ir até a casa dele. Os discípulos voltam e dizem, o discípulo daquele homem diz: olha, já não precisa acomodar, mas não, já morreu. Ele falou, só que antes ele tinha falado o quê? O Senhor não precisa ir, basta uma palavra tua
e o meu filho, e o meu servo vai ficar curado. Aquele homem não sabia como, de que maneira e de que jeito Jesus ia curar. Ele só sabia que Jesus ia curar o seu servo. E Jesus dá testemunho da fé daquele homem. O nosso texto, meus irmãos, termina com Gideão levantando um altar como memorial àquele que o comissionou, para que fosse lembrado a todas as gerações que Jeová Shalom é o Senhor, que o Senhor traz paz ao seu povo, aquele a quem ele comissiona. Os heróis, eles são formados. Heróis não nascem prontos. Só na mitologia grega. Acho que nem na mitologia grega. Os heróis, eles vão crescendo e vão se fortalecendo. Muitos heróis eram fracos, eram raquíticos, e se tornaram heróis fortes e vencedores. De novo lá no começo, quem gosta de um herói fraco? Quem seguiria um herói fraco? Pois bem, as Escrituras nos narram que houve um homem que, ao olhar para ele, não tinha beleza nele para que alguém o seguisse. Não tinha nenhuma coisa atrativa nele para que alguém olhasse para ele e se encantasse por ele. Ele não tinha a habilidade de estadista de Moisés. Ele não tinha a força de Sansão ou de Hércules. Ele não tinha a beleza de Salomão ou de Ícaro. Ele não tinha as estratégias de guerra como Davi ou como um Alexandre o Grande. Mas ele mudou a história do mundo. Jesus, o nosso herói, a Bíblia diz que ele não tinha essas características que nós colocamos em heróis, física, estéticas, mas Jesus mudou a história do mundo. Ele venceu o maior adversário que havia nesse mundo, que nem Sansão, nem Davi, nem Alexandre, nenhum exército superpoderoso poderia vencer. Jesus venceu a morte. E Paulo diz isso, filosofando, diz: onde está agora você, ó morte? Onde está o teu poder? Onde está a tua força? A morte foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Nosso último adversário foi vencido. Portanto, nós não podemos temer, não temos o que temer. O nosso herói, ele venceu por nós. E porque ele venceu por nós, ele diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso herói, ele é vencedor por natureza. Ele é um homem valente. Ele é vencedor. O Apocalipse diz que ele vem no cavalo já para vencer e já vencendo. É ele quem nos tirou das mãos do valente. É ele que nos tirou das mãos do inimigo. É ele que nos resgatou da prisão eterna e nos colocou na região, nos colocou no paraíso eterno. Nos deu vida. Agora o que nós precisamos fazer, irmãos? Ir com a força que nós temos, seguir ao Mestre e obedecê-lo e louvá-lo, porque ele já fez tudo o que teria que ser feito por nós. Atendemos o chamado do Senhor, marchemos e continuemos firmes no chamado que o Senhor já nos chamou. Oremos ao Senhor nosso Deus.